Olá, bem-vindos a mais um vídeo do curso de Godot, Gogodato. Por favor, não desistam se vocês repararam que tem uma hipotenusa na minha tela. O foco não é isso do vídeo, não vamos precisar falar de matemática. Eu preciso falar da ideia mais importante sobre desenvolvimento de software, que é dividir para conquistar. Eu abri esse site aqui só para pegar essas imagens, que é: você tem que imaginar o seu jogo como um grande problema, que você pode dividir ele em pequenos problemas e dividir esses pequenos problemas em pequenos problemas menores ainda. Ter esse pensamento vai te ajudar a quebrar o projeto em pequenas partes possíveis, porque quando você vê um projeto grande com muitas coisas, você pensa, é impossível fazer isso, não vou conseguir. Mas agora você pensa, tem esse pedacinho, e tem esse pedacinho, e tem esse pedacinho. E com isso, você consegue gerar um projeto grande, dividir os problemas. Nas funções, na linguagem de programação, você divide com funções e fazendo cada vez menores, e isso deixa o código limpo e o código bom. Eu acho que uma das melhores formas da gente entender o que significa dividir para conquistar é com matemática, infelizmente. Eu tô pegando uma equação super boba que é hipotenusa, todo mundo sabe fazer isso. Eu espero, você sabe, né? Mas enfim, se você abrir um site, o primeiro site para ensinar hipotenusa, o cara já dividiu pra gente. Para calcular a medida da hipotenusa, você precisa elevar as medidas do catetos ao quadrado, somar os resultados e extrair a raiz quadrada. Tá vendo que tinha um grande problema e agora não tem mais, tem 3 pequenos problemas. No meu código, vocês podem ver que eu fiz uma função para calcular a hipotenusa, onde tá tudo aqui. Primeiro, eleva a medida dos catetos ao quadrado, depois soma. Ok, eu sei, idiota, eu botei uma função só para botar um mais, mas enfim, não é o ponto. E no final, gera a raiz quadrada. Isso tá funcionando. E eu fiz também um exemplo, que é usando as coisas padrões do Godot. Da linguagem de programação, tem esses módulos de matemática, então é sempre mais fácil fazer isso aqui. Tipo, pow significa power, square significa root, e por aí vai. Se eu rodar, lado A 12, lado B 9, então a hipotenusa é 15. Estão vendo que pegamos um problema, entendemos como resolver ele e separamos eles em pequenas partes. Agora vamos voltar para aqui. Eu vou mostrar para vocês o meu Prehef. Prehef é um aplicativo que ele salva imagens. Eu tava fazendo os assets que a gente vai usar, então eu tava com ele aberto. E eu tava procurando ideias pro jogo que a gente vai fazer. Eu não vou escrever um GDD para esse projeto, porque é algo muito simples, mas eu preciso ter uma ideia sólida do que está acontecendo no início, no meio e no fim. A minha ideia era sempre fazer um runner, aqueles que você corre infinitamente. Eu não tinha ideia ainda, eu tava pensando que podia ser algo tipo Zelda, um bonequinho tipo Zelda correndo, talvez uma pixel art um pouquinho mais estilizada. Eu gostei muito dessas ideias, dessa galera que faz um negócio meio Game Boy Color. Os sprites correndo de Momodoko, eu acho que é o nome do jogo, é fantástico. A pixel art desse jogo é fantástica. Bom, é feito por brasileiros, esses caras são fenomenais. Mas acabou que a ideia que eu acabei curtindo mais é essa aqui, que é um runnerzinho com carro visto por cima e vai ter uma rua. Então o que vai acontecer? Eu vou até escrever aqui. Eu fiz a descrição muito simples do argumento que eu quero ter desse jogo. No início, quando você estiver aprendendo como programar, como fazer um jogo, não faça jogos complicados. Se o jogo não for explicado em uma frase, você não deve fazê-lo, porque é muita coisa para você aprender agora. Além de tudo isso, você tem que aprender game design refinado. O que faz um jogo ser divertido? O que faz um jogo ser jogado? O que faz as pessoas quererem ficar viciadas no seu jogo? É algo muito difícil e é uma competência totalmente a mais do que programar um jogo, fazer sprite, fazer as coisas. Por exemplo, você pode pegar um monte de assets da Unreal Engine e fazer um jogo. A maioria desses não são muito bons. Alguns são. Por exemplo, PUBG é literalmente um asset flip, onde o cara teve uma ideia genial que revolucionou a indústria por completo. Hoje a gente não teria Battle Royale se não fosse por um cara que fez um asset flip da Unreal. Você consegue entender? Fazer o jogo e ter um bom game design são competências um pouco separadas. E sobre isso, é muito difícil fazer algo engajante. E quando você não tem o controle total das ferramentas, se torna quase impossível. Se você não sabe fazer um jogo, você vai ter que criar um jogo do zero e fazer ele legal. Por isso é muito bom você fazer pequenos argumentos, pequenos jogos, pequenas ideias, para você aprender e entender e se melhorar e subir de nível. Para algum momento você falar, tá bom, agora eu consigo fazer o meu grande projeto. Vai ser um jogo com game design incrível, que vai ser algo revolucionário. O que é isso? Dividir e conquistar. Uma coisa que eu recomendo absolutamente todo mundo fazer é listar tudo que você vai fazer no seu jogo antes de começar a fazer o jogo. E pensar, eu sei fazer, eu não sei fazer, eu vou aprender. Isso é impossível de fazer. Por exemplo, eu peguei essa ideia e dividi ela para gerar o nosso MVP. MVP é mínimo de produto viável. O que quer dizer com isso? A ideia é um mínimo para o seu jogo ser jogável, não mais que isso. Para você ter a ideia, ver se funciona e tal, para você ter ideia como funciona o jogo, como vai ser as coisas. Eu peguei a nossa ideia de um Infinity Runner top-down que controlamos um carro
e o jogador pega moedas para ganhar pontos e desviar de obstáculos. E separei ele em vários pequenos pontos para você ver na minha planilha. Vocês podem fazer uma planilha igual ou fazer qualquer forma de executar isso. Eu separei em fácil de executar, posso executar, tenho que pesquisar, difícil de executar e impossível no momento. É bom que você, quando você for fazer o seu jogo, marque eles de uma forma diferente. Por exemplo, eu sei fazer tudo isso e pra mim vai ser fácil. Mas tem coisas que eu sei que eu vou fazer e talvez seja um pouco difícil. Aí eu colocar como posso executar. Ou, por exemplo, vamos supor que eu nunca criei uma HUD na vida. Eu vou colocar aqui que tenho que pesquisar. Eu vou ter que olhar no Google como criar uma HUD. Talvez seja fácil, talvez seja difícil, talvez seja meio chato fazer no Godot. Vamos supor. Mas não, eu sei fazer. E difícil de executar. Uma coisa, sei fazer, mas é um saco. E algo que é impossível no momento. Algo que não vai rolar. Algo que seria completamente impossível no momento. Completamente impossível no momento. Eu não sei fazer música. E eu não pretendo aprender a fazer música. Eu já tenho muita coisa que eu tenho que estudar, muita coisa que eu... E música não é um ponto. Se eu tivesse um jogo que é essencial pro meu projeto fazer música original... Ou eu procuro alguém que saiba fazer música, ou eu troco de projeto. E é bom você fazendo isso, você pensar, eu quero fazer um jogo multiplayer. Pensa, vai ser local? Eles vão rushar isso. Eu vou ter um servidor. Servidores são caros. Então, por aí vai. No caso, vamos conversar sobre o que eu pensei em como dividir tudo isso. A primeira parte, que é como eu posso importar a arte pro Godot. Eu fiz minha arte, eu quero importar pro jogo. Eu quero criar um carro que move. Então, é algo relacionado à programação, que é como que eu vou programar um carro movendo da esquerda para a direita? Como que eu crio um cenário finito? Todos esses jogos runner, o personagem está parado e quem move é o cenário. Então, como que eu vou fazer esse cenário mover infinitamente? Criar um sistema de spawnar objetos. Eu quero que spawne moedas, eu quero que spawne um obstáculo, um carrinho desviar. Eu também tenho que pensar como que eu vou fazer isso. Eu vou criar um sistema de colisão. Eu preciso ter uma ideia de como que o carro vai encostar na moeda para ganhar ponto, para poder te tomar dano, para poder morrer, para trocar. E eu marquei como lógica do Godot porque, querendo ou não, você pode imaginar o Godot e o script como a mesma coisa de forma diferente. Ambos você está programando. A diferença é que um você está fazendo de forma declarativa e outro está fazendo de forma imperativa. O que quer dizer isso? Quando você cria uma cena no Godot, quando você, por exemplo, cria um animation player, o primeiro que apareceu, você está programando, está mandando informações e coisas para o código, por exemplo, um timer. Timer, ele literalmente conta o tempo, como se fosse um código. Você está programando coisas, só que você não está declarando exatamente para o código o que vai fazer. Existe uma tonelada de abstrações para eu simplesmente colocar aqui 5 segundos e vir aqui em sinal e marcar um sinal para algum script que o tempo acabou, por exemplo. E a gente vai falar disso depois, não se preocupe. Existe uma tonelada de abstração. Enquanto o script, ele é imperativo. Ele é algo que está acontecendo aqui, eu sei que está acontecendo. Ele não é uma linguagem de baixo nível, óbvio. Ele existe muito menos abstrações do que existe no resto do Godot. Criar um sistema de pontos, que é o meu jogador ganhar pontos. Como que eu vou fazer ele ganhar pontos? Criar uma HUD para os pontos, para ele ver os pontos. Criar um sistema de vida. Talvez se ele bateu uma vez, morreu. Foi isso que eu imaginei, por isso que eu não pensei em botar na HUD a vida que ele tem. Criar um sistema de se zerar a vida é game over, acabou o jogo. Criar uma tela de fim de jogo. Eu tenho meu jogo. Eu vou fazer meu jogo num lugar. Como é que eu vou fazer uma outra parte do jogo para poder fechar e dizer que acabou o jogo, deu game over? Adicionar música. Que eu acho que o mínimo de apresentação é importante para mínimo produto viável. Mesmo que a ideia desse jogo seja o mínimo possível, você precisa ter, uma apresentaçãozinha e tal, parece ser legal. É muito diferente você jogar um jogo sem som e com quadrados e representando os sprites do que você jogar um jogo com musiquinha e com arte. É muito diferente você jogar um jogo com quadrados representando os sprites e sem som do que jogar um jogo com musiquinha. Toda vez que começa o jogo ele faz um barulho de buzina. Não sei. E esse foi o sprite que eu vou fazer. Eu comecei a fazer agora. Agora que nós abstraímos o jogo em vários pedacinhos pequenos, vamos executar eles. Essa é uma ideia legal. Pensa num jogo, você não precisa fazer bonitinho que nem eu fiz. Pensa num jogo que está na sua cabeça. Tente fazer um jogo que dê para descrever com uma frase. Não procure algo complicado, tente algo simples. Vamos começar no básico. E com essa frase, divida e conquiste ela. Divida essa frase em várias pequenas coisinhas e pense tudo que vai precisar ter no jogo e deixe escrito para você já ter ideia do que fazer. É isso no vídeo de hoje. Obrigado por estar seguindo a série. Valeu e falou.